Primeira carta à igreja de Coríntios. Pedi a Deus durante esse dia todo uma palavra ao Senhor. Deus, pensei numa palavra da parte de Deus, mas eu quero, assim inspirado por Deus, trazer esse capítulo hoje para a nossa meditação e reflexão. Está nesse último culto do ano, ou não sei, quem sabe é Deus, mas vamos lá. A igreja encontrou, diga amém, capítulo 13, a partir do versículo 1, amém? Pode ficar sentado, tá? Não precisa ficar só se você quiser. Vamos lá. Leia junto comigo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, em algumas traduções está amor, seria como metal que soa, ou como sino que tinha. E ainda que eu tivesse o dom de profetizar, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor ou caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse a caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade e não se ensoberbece. Não se porta com a indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita o mal. Mas folga com a justiça. Mas folga com a verdade. Tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, ou o amor, né? Estas três, mas a maior destas é o... Amém. Senhor Deus, aplica a Tua palavra em nosso coração. Fale conosco na noite desse dia. Nos preencha, Deus amado, com a Tua graça, com o Teu amor. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. E você aplaude ao Senhor Jesus nessa noite. Igreja de Cristo, eu particularmente já passei dessa fase. Existe uma fase na nossa vida ministerial em que a gente acha que a igreja sendo inflamada, pulando, dando glória, falando em língua, isso é sinal de que Deus está na palavra, está na mensagem, de que a gente está com unção. Mas hoje em dia, não digo hoje nesse momento, mas há alguns anos, eu percebi isso, que nem todo movimento, às vezes é sinal de presença de Deus. E nem todos aqueles que estão promovendo o movimento também realmente estão numa intimidade com Deus ao ponto. Então a gente vai vivendo o Evangelho, vai entendendo o que é o Evangelho e vai amadurecendo. Haja vista também, isso acontece não só comigo, mas com todo aquele que realmente quer viver uma vida piedosa com o Senhor Jesus. Nós, como cristãos, nós experimentamos as coisas sobrenaturais do Espírito de Deus. Nós experimentamos um relacionamento que até antes não tínhamos com o Senhor. E claro que no começo a gente até fica deslumbrado com isso,
Eu já preguei muito sobre isso. A gente fica alegre, né, com as coisas que a gente vê acontecendo, mas a gente sabe que Jesus sempre nos ensinou que isso não é o principal. Não é de repente eu pregar aqui e ver a irmã Fátima pendurada ali no ventilador dizendo glória, glória, que mensagem. Isso não significa que verdadeiramente eu estou cheio de Deus. Eu sou o pregador do momento. Não. Claro também, irmãos, que eu particularmente sou uma pessoa eufórica e Deus me usa do meu jeito e a gente é pentecostal. A gente sabe que Deus ele quer manifestar a glória dele. E hoje a aula falou muito sobre isso. Quem estava aqui pôde participar. Na aula hoje o comentarista disse que a igreja ela é conhecida pelo poder do Espírito Santo que é manifesto na igreja. Os dons. Rapaz, uma coisa tremenda. Falou sobre expulsar demônio. Falou sobre cura. E porventura a gente dando aula aqui hoje, entrou um rapaz aqui, atribulado, pediu oração, manifestou aqui. O demônio foi expulso. Olha aí. Aceitou Jesus. Estava sob efeito de álcool, mas eu tenho certeza que a obra que o diabo queria fazer ali não fez. Que de repente se ele não parasse aqui, ele poderia estar debaixo de um carro desse da vida, ou poderia arrumar uma briga com alguém. Ele pediu pelo casamento. Isso era sinal então que o que fez ele vir aqui, para você ver como é que Deus é misericordioso. Eu entendi que no meio da bagaceira dele, Deus deu um colapso de consciência. Ele pensou no que ele estava fazendo com a esposa, outro não sei. E ele falou assim, pô, ora pelo meu casamento. Ele falou comigo aqui. E a gente vê que foi uma alma que estava gritando, irmãos. E o demônio, ele saiu, deixou ele ali, e ele só ficou com o efeito do álcool. Porque a gente que está nessa, a gente tem que discernir as coisas. E eu fiquei maravilhado, falei assim, poxa Jesus, a gente trabalhando, falando sobre essas coisas, e Deus proporcionou para mostrar para a igreja, que Ele ainda está fazendo quando a gente se coloca na brecha para fazer para Ele. É que eu sempre falo, às vezes Deus não faz, porque a nossa motivação é diferente da motivação de Deus. Porque eu entendi, eu trago essa mensagem para a nossa reflexão. 2026 está chegando aí. Essa época é a época das promessas. Não é verdade? Essa época é a época das promessas. Vou para a academia. Vou buscar mais. Deus, eu vou ficar mais afinco. Vou evangelizar. 2026 é o ano da promessa, né? Senhor, eu prometo que agora eu vou fazer. Aí vamos ver 2026. É sempre assim. E essa mensagem que Deus coloca no meu coração está inserida aqui na carta, a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corintos. Você percebe que já falei sobre Corintos aqui. Uma cidade devassa, libertina, mas que Jesus derramou a sua graça sobre aquela cidade. Uma cidade que era mal vista pela sociedade como uma cidade de prostituição, né? Uma cidade que adorava a Deus Afrodite. Já preguei sobre isso, mas fazendo uma pequena reflexão, já que é fim do ano, vamos fazer a retrospectiva, não é verdade? Uma cidade que adorava a Deus Afrodite. Uma cidade que por adorar a Deus, os cultos eram debaixo de orgias sexuais. Todo tipo de libertinagem era promovida nesta cidade. Mas quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, 17, quando Paulo chega a Corintos, Deus fala para Paulo, Paulo, não cesses de pregar nesta cidade. E não tema, porque ninguém vai te fazer mal, pois eu tenho um povo muito numeroso nessa cidade. Aleluia. Uma cidade que era mal vista à sociedade. Jesus estava dizendo assim, aqui tem um povo que eu vou tirar daqui e que vai fazer a minha obra. Coisa linda, né? Né, irmão Código? Louvado seja o nome do Senhor. Tinha adúltero, tinha adúltera, prostituto, beberrão. Mas Jesus falou, prega, Paulo,
prega, porque o meu sangue vai fazer uma limpa nessa cidade, e eu vou levantar a minha igreja, para que o meu nome seja glorificado nela. Aleluia, glória a Jesus, né? Será que alguém se alegra por isso, irmãos? Louvado seja o nome. Enquanto alguém está rejeitando, né? Jesus está dizendo, não, eu vou levantar e vou fazer uma grande obra. Aleluia. O Deus é diferente do diabo. O diabo gosta de pegar pronto. O diabo gosta de pegar pessoas talentosas, pessoas inteligentes, para poder usar, igual o Lázaro cantava, né? Para mastigar como um pedaço de cana e depois jogar fora. Mas Jesus não. Ele tem prazer de pegar aquele que não é, aquele que não tem, aquele que não sabe. É aqui que eu vou glorificar o meu nome. Aleluia. Aí o que Deus faz? Limpa a casa. Aleluia. Lava com sangue. Glória a Jesus. Batiza no Espírito Santo. Olha que coisa linda. Dá dons. Aleluia. Dá sabedoria para poder ler a palavra. Dá eloquência para pregar. E essa pessoa começa a glorificar o nome do Senhor. Foi assim com a igreja de Corintos. Mas a igreja de Corintos, irmãos, ela precisou de um cuidado muito especial, porque eles realmente experimentaram a glória de Deus. Os dons espirituais foram manifestados nessa igreja. Os 9 dons que a Bíblia discerne, a igreja de Corintos tinha. Na igreja de Corintos tinha profeta que profetizava. Tinha pessoas com dom de maravilha. Tanto que o apóstolo Paulo, antes de falar do 13, ele fala no 12 acerca dos dons espirituais. Ele sente a necessidade de trazer essa organização, porque por eles experimentarem esses dons, estavam de forma aleatória. Um queria profetizar na frente do outro, o outro gritava línguas estranhas mais alto que o outro, e havia uma confusão entre a igreja. E ainda assim ainda tinha um pecado que era cometido na igreja. Muitos e muitos pecados, por causa da cultura, por causa da personalidade que aquelas pessoas tinham. Paulo sabia que o trabalho não tinha acabado ali, que ainda tinha muita coisa para fazer, para ensinar a igreja. Só que Paulo agora está vendo uma igreja que não quer aprender. Paulo agora está vendo uma igreja que não faz questão de entender o que é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho que transforma. Por quê? Porque eles estavam experimentando os dons espirituais. Estavam tendo manifestação de dons. Então eles limitaram o Evangelho àquilo. E acharam que a obra na vida deles já estava completa. E aí Paulo, ele viu e sentiu que precisava tocar em um assunto muito sério para a igreja. Você vai ver que Paulo fala de amor para quase todas as igrejas. Mas para a igreja de Corintos, Paulo faz questão de enfatizar esse tema. E ensinar. Você nunca se perguntou, você que já leu 1 Coríntios, quem lê a Bíblia aqui nunca se perguntou por que Paulo insistiu em falar de amor para essa igreja? Por que de tantas igrejas Paulo ele dedica, vamos dizer aqui, porque Paulo não usou capítulo, o capítulo foi para quem traduziu, né? Paulo dedica todo um capítulo só para falar de amor para uma igreja que tinha os 9 dons espirituais. Que paradoxo é esse? Parece contraditório. Como pode uma igreja que manifesta dom, Paulo tem que ensinar acerca do amor? Haja vista que nos dias que nós vivemos hoje, essa palavra é motivo de deboche. E paz, meus irmãos, até mesmo na igreja, essa palavra é motivo de deboche. Porque crente mais não acredita que o poder do amor ainda prevalece. Mas isso não é de hoje. Está aqui a carta à igreja de Corintos. Você vai ver lá no capítulo 1, excepção de pessoas. Lê lá no capítulo 1, tá? Eles faziam excepção de pessoas, escolhiam quem eles queriam ouvir.
causava confusão dentro da igreja. Ó, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 1, dissensão na igreja. Capítulo 2, o caráter da pregação de Paulo em Cristo, porque queriam desprezar o ministério de Paulo. Capítulo 3, espírito mundano, que estava causando dissensões, o motivo da dissensão. No capítulo 3 ele fala o motivo, era um espírito de dissensão que estava operando na igreja. Capítulo 4, a vanglória dos coríntios, o povo que se auto-vangloriava. Paulo vai bater nisso. Capítulo 5, a impureza sexual na igreja de Corintos. Homens que se deitavam com as mulheres de seus pais. Houve esse escândalo na igreja de Corintos. E Paulo ficou tão indignado que quem causou esse escândalo ainda estava pregando, ainda estava ensinando, ainda estava cantando na igreja. E ele fala: vocês não tomaram atitude quanto a isso? Capítulo 6, os litígios entre os irmãos, a briga entre os irmãos levando o caso de um para os outros, para os ímpios resolverem. Era irmão processando irmão levando irmão a julgamento. Olha aí a igreja que tinha os 9 dons. E por aí vai. No capítulo 12 ele começa a organizar os dons. Paulo não proibiu ninguém falar em línguas, porque no capítulo 14 ele ensina: o dom de profetizar é o maior de línguas, porque ele fala: quem fala em língua edifica a si mesmo, e quem profetiza, profetiza a igreja. E por aí vai. Paulo fala da unidade do corpo, a necessidade de estarem unidos, de estarem em concordância. Tudo isso Paulo ensina. E no capítulo 13, você pode ver que o amor, ele fala primeiro do amor para depois falar do arrebatamento e da ressurreição. Porque só no capítulo 15 que ele fala acerca da ressurreição e do arrebatamento. Mas no capítulo 13, eu quero que vocês olhem na Bíblia de vocês, tirem o capítulo 13 e tirem o versículo 31. Aí você vai ler como se fosse a carta inteira. Paulo escrevendo, ele fala assim no versículo 31 do capítulo 14: porquanto procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu falasse a língua dos homens. Ele começou a mostrar o caminho excelente para a igreja. E que caminho excelente é esse? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu sou como um sino que bate. Esse caminho mais excelente que o apóstolo Paulo estava dizendo, era o amor fraternal que tinha que ter um para com o outro. E ele dizia que quem tinha os dons de falar em línguas dos anjos, dos homens, se não tiver amor, é como um sino. Por que como um sino? Porque o sino ele é grande, não é? O sino é bonito, não é? O sino é barulhento, não é? Não faz barulho o sino? Mas quando você vê dentro dele, como é que ele é por dentro? Ele é oco. Paulo está falando que quem fala a língua dos anjos, se não tiver amor, é como o sino é oco por dentro, só tem barulho. Louvado seja o nome do Senhor. Imagina o pastor da igreja de Corinto lendo isso aqui. Ele continua dizendo: e ainda que eu tivesse o dom de profecia, ainda que eu conhecesse todos os mistérios e toda a ciência fala de conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, olha irmãos, ele bota a fé de maneira tal que transportasse os montes. Se não tiver amor, nada seria.
Ele bota a fé no pacote de não ter amor. Pode-se ter fé e não ter amor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda que eu distribuísse aos pobres, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, se faz caridade sem amor, se sofre mártires sem amor. Quantos se automagelam aí, não por amor? Teve um dia desse, um deputado aí, fez greve de fome, lá dentro, se autoflagelando, né? Fez greve de fome, não comeu, né? Mas não era por amor, é porque ele estava sendo caçado. Quantos artistas fazem besteira, matam as pessoas atropeladas, bêbadas, e depois começa a distribuir comida, começa a distribuir as coisas para poder salvar a imagem dele perante a sociedade? É obra sem amor. E você vê que o apóstolo Paulo, ele fala isso para a igreja de Corintos. Não adianta nada, em outras palavras, não adianta nada você pregar bonito, não adianta nada você cantar bonito, não adianta nada você andar bonito, não adianta nada se você não tem um amor de Cristo Jesus, porque o exemplo de amor que Paulo dá aqui é da pessoa de Jesus, porque tudo que Jesus fez nessa terra foi por amor a todos nós. Ele disse para Nicodemos foi ter com ele à noite. Ele diz: Nicodemos, sabe por que eu estou fazendo isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus verdadeiramente amou. Jesus verdadeiramente nos ama. Porque se não amasse, irmão, nós não estaríamos aqui contando história. Já tinha sido fulminado pela sua glória, pelo resplendor da sua majestade. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz assim, ainda. Aí ele vai falando das características. Ele fala, olha, o amor sofre, o amor é bom. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade e ele não é soberbo. Vamos entrar em 2026 pedindo esse aquecimento no nosso coração. O amor é bom. Eu não acredito de irmão que deseja o mal para outro irmão e diga que tenha Jesus no coração. Não acredito, porque o amor ele é bom. Eu não acredito que irmão que torce para alguma coisa, alguém dar errado e dizer que é cheio de Espírito, pode ser cheio de tudo, menos do Espírito Santo de Deus, porque o amor é bom. O amor é bom. O amor sofre com o sofrimento do próximo, independente de quem seja, sendo afeto ou desafeto seu. Mas quem tem o amor de Deus, ele sofre. Ele fala, Senhor, tem misericórdia. Porque em Provérbios o sábio fala, não se alegre quando Deus estiver castigando o teu inimigo, porque Deus pode achar isso mal e parar de castigá-lo. Porque Deus não nos fez para ter sentimentos de vingança, e nem tampouco nos alegrarmos com a derrota ou com a destruição de alguém, porque está implantado em nós o amor de Deus, e o amor de Deus é bom. Ele é bom. Ele não tem inveja. Crente invejoso na casa do Senhor, irmão. Não pode. Porque o amor não tem inveja. Louvado seja o nome do Senhor. Pelo contrário,
O crente, ele quer ver o seu próximo avançar. Vai, filho. Vai, que Deus te dê mais. Avance. É igual aquela canção, né? Deus dá asas, faz seu voo. Porque quem não tem inveja não puxa tapete de ninguém. Você pode dar um glória para Jesus aí, para não me sentir sozinho, irmão? Aleluia. Tem crente hoje, que coisa terrível, tem crente hoje que tem medo de contar as coisas para outro crente com medo de inveja. Olha aí. Porque às vezes sabe que a pessoa não vai torcer pelo sucesso, pela vitória dele. E isso não é de Deus, é do maligno. E ele fala isso para a igreja de Corintos. Ele precisa falar das características do amor para a igreja de Corintos. Louvado seja o nome do Senhor. O amor não é soberbo. Oh. Eu estou sentindo o meu coração ardendo aqui nessa noite. Eu vou falar porque eu não tenho medo, porque Deus está no meu, Deus está na minha vida. Tem pessoas que não têm, nasceu para ter sucesso, nasceu para ter êxito, mas não tem porque Deus sabe que se tiver, vai se ensoberbecer. Deus levanta pessoas para dezenas, Deus levanta pessoas para centenas, e Deus levanta pessoas para milhares. Tem pessoas que foram feitas para milhares, tem potencial para milhares, mas Deus não coloca, porque se perde. Louvado seja o nome do Senhor. Se ensoberbece. E Paulo está dizendo que uma igreja que é cheia do Espírito, que tem amor, ele não é soberbo. Não é soberbo. A soberba é a pior desgraça que acontece na vida de um ser humano. Quantos ministérios caem por causa da soberba? Quantas pessoas são destruídas por causa da soberba? Quantas pessoas morrem sozinhas, sem ninguém, sem nenhum abraço? Quantas pessoas há muito tempo não ouvem um eu te amo por causa da soberba? Afastam as famílias, afastam os amigos, mas sempre estão na igreja dando glória para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ser humilde, igreja, não é você andar maltrapilho. Ser humilde não é você botar roupa rasgada, desfigurar o rosto e dizer, eu sou humilde. Não, não é isso não. Aleluia. Ser humilde não é você andar duro não, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Ser humilde é você entender que independente do que você tem, o teu próximo é semelhante a você. O que diferencia você do teu próximo é uma falta de informação, uma informação que você tem a mais, uma oportunidade que você teve a mais. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tem pessoas que só nós fazer assim, pronto, acabou ele, acabou ela. Não, agora não me misturam, porque eu estou em outro patamar. Uma vez eu tenho um amigo, não vou dizer o nome dele, mas é amigo. Ele chegou para mim e falou assim, Deus é tremendo, porque Deus está me honrando forte. Eu falei, mesmo? Vou cantar na igreja do homem. Eu falei, igreja do homem? Que homem, rapaz? Vou cantar na igreja do... Eu já esqueci qual é, do Leonardo, como é que é? Do Leonardo Salles. IPTC, como é que é? Coloquei cantar lá. Falei, oi? Vou cantar lá.
Eita, vai lá, velho. Mas não cantou num culto normal, não. Cantou numa consagração, que é um culto mais vazio. Mas já foi o suficiente para ele dizer que tocar a trombeta, que é tocar. Ou seja, uma igreja expressiva. Eu falei, pô, varão, que isso, mano? Esteja alegre porque você vai ter mais pessoas para ouvir Deus através da tua vida. Rapaz. Mas você está entendendo? Deus alavancou, não alavanca. Por quê? Porque às vezes Deus nos abençoa para provar o nosso coração, para mostrar para nós quem nós somos. E o que Paulo está falando para Coríntios é isso aqui, olha, o amor ele não se ensoberbece, o amor não é soberbo. O amor não se importa com a indecência. O amor não se importa com a indecência. O amor não passa a mão na cabeça de coisa errada. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Estão distorcendo o que é amor de Deus. Amor de Deus não passa a mão em coisa errada. Pelo contrário, o amor de Deus te faz olhar nos olhos e vai dizer, por esse caminho tu está indo de mal a pior, conserta-te. Porque tem pessoas que não querem ouvir a verdade. Já tem sempre um pré-julgamento. Quem é você, pastor, para falar assim comigo? Não pede conselho porque sabe que não vai ouvir o que quer. Não está pronto para sentar e falar, não, eu preciso ouvir. Eu preciso ouvir. Meu Deus, que eu seja repreendido, que eu seja exortado a todo momento. Porque a Bíblia fala que o sábio, quando ele é exortado, ele se cala para aprender mais. Mas o tolo não, ele se irrita e vai embora. Quantos tolos na casa do Senhor? Quantos que mudam de igreja? Muda, por quê? Porque não consegue ser confrontado. Querem um amor que passa a mão na cabeça, querem um amor que faz vista grossa, querem um amor que seja passivo, mas o amor de Jesus, ele não é passivo, ele vai confrontar até você chegar à estatura de pessoa perfeita na presença de Deus. Jesus nunca vai melar os nossos ouvidos. Ele nunca vai melar os nossos ouvidos com o mel do engano. Jesus não tem mel do engano. Jesus tem palavra verdadeira e fiel. Aleluia! Que vai te levar para o alto, que vai te levar para cima, que vai te edificar na presença dele. Se ofendem à toa. Se ofende porque não consegue ser confrontado. Mas Jesus é maravilhoso. Ele toca na ferida, ele mete o dedo na ferida. Ai, tá doendo? Não se preocupa não. É isso aqui que não está deixando você prosperar. É isso aqui que não está deixando você se levantar. É isso aqui que não está deixando você ser uma pessoa, aleluia, além do que você pode ser. Mas deixa eu tratar dela. Deixa eu curar essa ferida. Deixa eu trabalhar. Deixa eu trabalhar. Eu tinha muitas feridas, que quando tocava, aqui não. Hoje papai me honrou um pouquinho, porque um dia eu falei assim, Jesus, cuida das minhas feridas. Levar, eu quero. Eu tinha dificuldade para ouvir as pessoas, pastor. Tem uma época da minha vida, pregador, eu sei a Bíblia de trás para frente, de frente para trás. Só que Jesus não trabalha assim. O amor de Jesus não se importa com a indecência, com o erro.
Dê glória a Deus quando Jesus te repreender. Você pode adorar? Dê glória a Deus quando ele fala assim: você está errado. Está lá em Apocalipse 13: eu castigo e açoito aqueles a quanto eu amo. Eis que eu estou à porta e bato, e quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele, eu cearei com ele, e ele ceará comigo. Só quem está disposto a cear com o Senhor Jesus nessa noite, dá um brado de glória, porque o amor dele está aqui sendo manifesto em nossas vidas. Ele aguenta a pancada, aguenta firme aí, mas deixa Deus tratar você. Seja igual aquela mulher, irmão, que foi humilhada por Jesus. Jesus falou para ela: não é lícito dar comida aos cachorrinhos. Olha como aquela mulher foi humilhada. Poxa, eu vim aqui pedir uma cura, eu vim pedir aqui uma bênção, e ele me chama de cachorra. Mas não tem problema não, eu sei o meu lugar. Oh meu Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas do seu dono que cai da mesa. Jesus olha para ele e fala: grande é a tua fé, grande é a tua fé. Vai e seja feita conforme a sua fé. Aleluia. Oh, glória. Quando ela falou isso, ela falou assim: eu sei o meu lugar, eu conheço a história do meu povo, eu sei o que o meu povo fez ao povo de Israel, eu sei que eu não mereço ser abençoada, mas eu me coloco nas condições realmente de cachorrinho. Eu só quero a migalha, porque a migalha de Jesus já é o suficiente para transformar a história da nossa casa, a história da nossa família. Oh glória, quem pode adorar ao nome de Jesus nessa noite? Então deixa ele te confrontar, deixa ele tratar de você. Sai desse ego, sai dessa soberba, sai desse salto alto. Para com isso, não está te levando a nada, só está fazendo você parar no tempo, só está fazendo você continuar rodando igual um hamster. Você está igual um hamster, corre, corre, corre e não sai da roda. Mas nesta noite Deus está dizendo: eu tenho asas para te dar, para você voar grande, voar alto na minha presença. Mas deixa eu tratar com você, porque vai chegar 2026 e vai começar tudo de novo. Tudo de novo. Tudo de novo. Tudo de novo. As mesmas mazelas, os mesmos erros, as mesmas contradições, as mesmas mentiras para si mesmo, as mesmas desculpas. Senhor, eu até prometi, mas o negócio está difícil. E vai continuando a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Por quê? Porque não quer ser confrontado, não quer ser exortado, não quer ser ministrado, não quer ser, aleluia, discipulado por Jesus. Porque o amor não se importa com a indecência. Não confunda o amor de Deus com o amor do mundo. Me ajuda a pregar, irmão. Vou fazer igual o pregador coach. Olha para o seu irmão do lado, olha para essa pessoa linda que está do seu lado e fala para ela: não confunda o amor de Deus com o amor do mundo. Sabe por quê, igreja? O amor do mundo, ele só te engabela, e quando ele quer te arrancar aquilo que ele quer de você, depois que ele arrancar, ele te joga de lado. Mas Jesus não. Oh glória, quem pode adorar? Oh glória, aleluia. Ele quer fazer você uma pessoa melhor. Ele quer fazer você vai crescer no teu trabalho, você vai crescer na sua profissão, você vai crescer nos seus negócios, você vai crescer principalmente na tua vida espiritual. Mas deixa Jesus tratar, deixa Jesus te exortar, deixa Jesus trabalhar na tua vida. Se desvazie e deixa Deus trabalhar na tua vida. E aqui eu termino, porque ele fala que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Baseado em que ele fala isso? No Senhor Jesus. Ele nos suporta. Ele sofre por causa da gente. A gente erra. A gente erra. A gente erra. E ele está lá: eu vou dar mais uma chance.
Eu vou apertar, mas eu vou exortar, mas eu vou dar mais uma chance. Elevate, eu quero. Se Jesus fosse te cobrar, se Jesus fosse me cobrar na primeira besteira que a gente fizesse na presença dele, se Jesus fosse nos cobrar pelos pensamentos que vêm sobre a nossa cabeça e a gente alimenta ele, se Jesus fosse nos cobrar pelas certas palavras que nós falamos às escondidas, se Jesus fosse nos cobrar, nós já seríamos fumigados pela glória do Senhor. Mas o amor dele, aleluia, faz ele suportar, o amor dele faz ele ter longanimidade. Eu vou dar mais uma chance, e assim Deus quer comigo e contigo. Se Jesus, ele nos dá mais uma chance, você também tem que dar mais uma chance àquele que peca contra você. Estica mais um pouquinho. Eu aprendi isso, foi aqui. Não sei quem pregou aqui que falou que longanimidade significa esticar mais um pouquinho. Tenha longanimidade, esticar mais um pouquinho. Decalar, reacalama. Dorebacandarás, elevarás. Derecalás, elevarás. Oh, não tenha medo da conversa franca. Não tenha medo de olhos nos olhos. Não tenha medo de ser. É muito ruim, né? Quando alguém expõe os nossos defeitos, não é? Fala a verdade. Às vezes é ruim. Essa pessoa está falando que eu sou isso. Aí você logo automaticamente olha para os defeitos dela. Aí começa, claro, quem é você para falar assim de mim, que se você também é assim? Sendo que o momento que é para você não é para você apontar os defeitos dela. O momento é de você absorver aquele, mas entender que Deus de alguma forma está te alertando para você melhorar. Uma vez minha mãe falou assim, Alex, você vai perder muita coisa por causa dessa sua ignorância. Quando ela falou aquilo para mim, eu era ignorante, irmão. Pensa no homem bruto. Eu era meio ignorante, eu não gostava de certas perguntas. Eu achava, pô, que pergunta besta. Só que aquilo ali, soberba. Eu já falei, Alex, você vai perder muita coisa. E realmente. Mas naquele dia eu tomei um choque. Quando a minha mãe falou comigo. Eu tinha acabado de ser ungido a presbítero. Eu não queria ser presbítero. Quando o pastor Eduardo falou para mim que eu ia ao presbitério, eu falei, pô, e o medo? Porque eu já tinha lido o que um presbítero faz. Eu falei, meu Deus, esse presbítero. Eu ia abrir mão da minha unção. Eu ainda não tinha passado ainda para o amigão, estava trabalhando ainda com um chinês. Aí eu subi a passarela às 5:30 da tarde, vindo do trem. Eu estou subindo. E tinha um montão de gente. Porque era a hora do rush, né? Estava lotada a passarela. E eu tentando ir, porque eu tinha que ir para o culto. Só que eu não estava conseguindo ir. Aí de repente um coroa. Meu filho, me ajuda aqui, um senhor de idade. Né? Me ajuda aqui. Eu falei, aí no meu pensamento, pô rapaz, vai me pedir ajuda. Eu já quero andar rápido. E ele vai me fazer andar devagar ainda. Eu falei, tá bom. Já viu aquela ajuda não querendo ajudar? Segura aqui, vambora, vou levar o senhor. Ele tá. Aí tá indo comigo, eu tô com ele. E eu pensando, falei, meu Deus, eu tenho que chegar logo lá em cima do culto. Porque domingo era a consagração, vou ter que conversar, não vou querer. Daqui a pouco o corinha, pô, tá muito difícil. Dor nas pernas. Falei, Senhor, Mas vamos lá, vamos se esforçar que a gente... Aí, quando chega um determinado tempo, ele para assim. Eu falei, vambora. Ele olha para mim e fala assim, você está com medo por quê? Sou eu que estou te ungindo. Sou eu que estou fazendo a obra na tua vida. Seja homem. Está entendendo? Aleluia. Aquele foi o melhor culto que eu dirigi naquele dia, irmão. Deus usou aquele coroa para dizer que a unção era minha, mas eu ainda estava com a mazela da ignorância no meu coração. Foi onde a minha mãe falou comigo, por causa da tua ignorância tu vai perder muita coisa. Mas eu absorvi aquilo, trabalhei dentro de mim, comecei a pedir a Deus. E Deus foi criando situações para eu ser uma pessoa melhor, mais tolerante.
Por quê? Porque eu resolvi aceitar a exortação de Deus, a exortação da minha mãe. Porque às vezes é mais fácil a gente aceitar a exortação de alguém de fora do que os da nossa própria casa, sendo que Deus também usa os profetas da nossa casa. Você pode adorar ao Senhor Jesus. Deus usa a tua mãe, Deus usa o teu pai, Deus usa o teu irmão, Deus usa o teu esposo, Deus usa a tua esposa. Deus fala contigo. Você tem que ter humildade para entender. E para terminar, Paulo fala, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei as coisas com as coisas de menino. E eu termino aqui e peço para que você me ajude a pregar de uma forma profética. Compartilha com o teu irmão. Olha para ele em nome de Jesus. Olha para o teu irmão. Olha para o teu irmão. Fala para ele, amadureça. Fala, amadureça. Vê se ele está recebendo. Fala de novo, amadureça. Para ele dar um glória, fala, é tempo de deixar as coisas de menino para trás. Elevar cando resta. Deus tem coisas grandes para você. Para de engatinhar porque você já sabe andar. Ei, aleluia. Para de falar enrolado porque você já sabe falar. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabe o que você precisa. Para com isso. Cresça, amadureça na presença de Deus. Entenda o propósito de Deus na tua vida. Não se preocupe só com o teu talento. Não seja igual a Sansão. Sansão entendeu que tinha talento, mas ele não entendeu o propósito para o talento. Ele não entendeu. Ele fez o que queria com o talento. Ele negligenciou o seu talento. Ele quase jogou o seu talento no lixo, porque ele não entendeu o propósito. Ele foi mimado pelos pais. Aplaude ao Senhor Jesus nessa noite.